Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, que está aí nesta manhã, neste dia, nesta noite. Que o Senhor entre na sua casa nesse dia, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que a glória do Senhor brilhe aí neste lugar. Que esta casa, esta pessoa que está me ouvindo seja muito abençoada. Que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre você. Hoje eu estou aqui e quero falar um pouco sobre a leitura bíblica diária. Você que não lê a Bíblia todos os dias, eu passei 40 anos da minha vida servindo ao Senhor, acreditando que estava servindo a Ele, mas sem ler a Bíblia, sem ler a palavra do Senhor. Eu lia a Bíblia só na igreja, só quando o pastor abria e me explicava, então eu lia, então eu entendia, mas na minha casa eu não lia, muito menos tentava entender, muito menos estudava. Eu era aquela crente que não conhecia a Bíblia de capa a capa. Com o tempo eu aprendi que nós, que nos dizemos cristão, que nos consideramos cristão, nós devemos ler a Bíblia todo dia, nem que seja um versículo, nós temos que ter esse costume, essa constância. O certo é você pegar livro por livro e ler do primeiro capítulo até o final e fazer um resumo daquilo que você leu. E ler a Bíblia de carreirinha, porque a Bíblia nos ensina que quando a gente lê a Bíblia de carreirinha, e o que é ler a Bíblia de carreirinha? Como assim ler a Bíblia de carreirinha? Eu aprendi isso não faz muito tempo, porque eu li a Bíblia correndo, não prestava atenção em nada. E depois, quando era citado algum capítulo, algum lugar de alguma história, e falava assim, olha, isso está escrito na Bíblia. Eu pensava, mas como eu já li, eu nunca vi. Então aí eu voltava lá, lia junto com o pregador, junto com o pastor, e ficava assim, totalmente abismada, como que isso estava aqui e eu nunca vi, porque eu lia de qualquer maneira. A gente lê bem lido aquilo que nos interessa, quando se trata de bênção, de Salmo 91, Salmo 23, mas não é assim que se lê a Bíblia. Você tem que pegar a Bíblia e falar, essa é a boca de Deus, isso é o que o meu Deus, o meu Criador deixou para mim. Então eu tenho que ler com intensidade, com todo o cuidado e atenção, para mim ver o que realmente Ele quis me dizer. Então eu comecei a ler a Bíblia de carreirinha, como dizem, né? E aí eu comecei a prestar muita atenção. Quando eu via que eu passava direto, eu voltava lá e começava tudo de novo. E um exemplo que eu vou dar para vocês que eu fiz, pratiquei e deu certo, faço até hoje. Você lê um versículo, interpreta e já escreve. Eu sempre estudo a Bíblia com caderno, caneta, e daí eu leio e já escrevo aquilo que eu entendi naquele versículo. Se eu não entendi, eu vou procurar no Google, vou procurar algum estudo que às vezes tem na própria Bíblia, e daí eu anoto ali. O que significa anoto, né? Por exemplo, Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que significa habitar no esconderijo do Altíssimo? Porque esse salmo ele é muito forte, ele fala aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, qual é a interpretação? Se você não sabe, tem a Bíblia Linguagem de Hoje, que eu também comprei tradução e linguagem de hoje, que é bem mais fácil para entender. Então, eu lia na minha antiga e lia na linguagem de hoje. Então, por exemplo, o começo do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita é você. Você realmente habita no esconderijo do Altíssimo? Porque habitar é morar, é ter casa nesse lugar. Ou você só pega o Salmo 91 quando você está precisando. Ou você só acessa a Deus como se Ele fosse o teu gênio da lâmpada. Venha, Senhor, venha ligeiro, me ajude. Ou você realmente habita nesse lugar, para você estar embaixo das asas do Onipotente. E assim eu ia anotando, anotando, anotando. Aí eu comecei realmente a estudar e ler a Bíblia como tem que ser. Então, assim, eu comecei a estudar, né? E, por exemplo, eu fiz provérbios, né? O estudo de provérbios, ele ensina muita coisa ali. Provérbios é maravilhoso, é um livro fácil para você que vai começar. Os evangelhos também, Mateus, Marcos, Lucas, que conta a história do nascimento até a morte de Jesus, também é um livro fácil, mas você vai encontrar muitas coisas maravilhosas. A parábola de Jesus, muitas coisas assim, muitos ensinamentos, né? Sermão da Montanha e Provérbios também. Provérbios já diz, são
conselhos, são provérbios, são coisas maravilhosas. Então eu estudei o livro de Provérbios inteiro, de carreirinha, versículo por versículo, escrevendo versículo por versículo. Alguns eu copiava porque eu já estava nítido e outros eu meditava, via o que queria dizer e anotava. Então é uma bênção, é coisa linda. Mas hoje, nesse dia, o que eu realmente quero dizer para vocês é a importância da leitura bíblica diária e da oração diária. Isso você tem que ter uma constância. Você tem que fazer com vontade ou sem vontade, sentindo ou não sentindo. Em casa, não esperar chegar no culto, porque o dia que não tiver culto, e o dia que a igreja fechar, igual fechou na pandemia, como que você vai fazer? E o dia que vir a perseguição do anticristo, que não vai mais existir igreja, você tem que ser igreja em casa, começar em casa e depois fazer o culto teu lá no templo, na congregação, junto com os irmãos. Lá você vai doar o culto, fazer o culto. Em casa você vai buscar e se encher. Essa constância de leitura bíblica e oração é o que vai te ajudar nos dias mal, no dia que vem a luta, no dia que vem a aflição. Você vai estar cheio. É um exercício físico espiritual. Gente, um conselho, não espere para buscar Deus só na igreja, para ler a Bíblia só na igreja. Peça ao Espírito Santo, você que não entende, você que lê e fala que não entende, peça ao Espírito Santo discernimento, entendimento. Jesus disse que ele ia nos revelar tudo, que ele sabe toda a verdade, que ele veio para nos ensinar, nos aconselhar, nos consolar. Então, peça ao Espírito Santo, eu quero entender. Comece a ler Gênesis, leia de carreirinha para você entender a história e venha vindo para você ver que coisa maravilhosa, é como você ler um livro, porque a nossa história é a história dos cristãos, a história de Deus na terra, é porque ele veio, porque ele fez a terra, porque ele fez o homem, tá tudo ali. Comece a ler que você vai saber tudo. E faça isso com constância, faça isso todos os dias. Tenha essa disciplina, que você vai ver o quanto você vai crescer no espírito. Você que cuida do seu corpo, você que cuida do seu cabelo, da tua alma, cuide do teu espírito. Eu era uma crente totalmente sem disciplina, sabe? Eu levava a vida de qualquer jeito. Eu esperava os dias de culto para ler a Bíblia lá na igreja, para orar lá na igreja. Só que lá na igreja aquela oração muito rápida, é de 1 minuto, de 2 minutos. Nem todas as igrejas oram antes de começar o culto, nem todos os membros chegam e dobram o joelho e ficam lá orando até o culto começar. A maioria já chega, já começa a conversar, já chega, já começa o culto sem uma oração, sem nada, 100 minutos ali de oração, né? Sem uma oração longa. Mas é na sua casa, é no seu lar que você começa a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus começa em casa. É ali que você busca poder e daí depois você vai lá na igreja e despeja lá todo aquele poder, toda aquela presença do Espírito Santo na tua vida. Começa em casa e depois vai na igreja para cultuar, para receber e para cultuar também. É assim que tem que ser. Então não é só cuidar do físico, não é só fazer horas e horas de academia, cuidar do cabelo, cuidar das unhas. Isso é normal, gente, isso faz parte, mas o nosso espiritual também tem que ter. Se você gasta 1 hora na academia, gaste no mínimo meia, 40 minutos na Bíblia, no estudo bíblico, na oração. Tenha teu devocional, mas você tem que fazer assim, esforço para ter aquela constância diária, para fazer aquilo todo dia, colocar aquilo como prioridade, como rotina na tua vida. E você vai ver como a tua vida vai começar a mudar, você vai ver como que Deus vai começar a fazer grandes coisas, grandes maravilhas. Você vai começar a aprender coisas, assim o Espírito Santo vai começar a te revelar. Porque quando a gente busca, a Bíblia diz, busque e eu vou falar para você. Bata e eu vou abrir. Procure e você vai achar. Então façam isso, é o meu conselho de hoje para vocês. Busquem a Deus, leitura bíblica e oração. Em nome de Jesus.